Boa noite, telespectadores. Estamos em mais uma semana com o nosso Momento Jurídico, hoje conversando com a doutora Maria Silésia Pereira, que vai nos contar um pouquinho aí sobre as novidades lá do escritório. Já sei que está aí com uma nova identidade visual, não é, doutora Silésia? Sim, atualização do site e mudança da identidade visual, tudo visando favorecer o acesso das pessoas, inclusive por celular, que a gente usa muito hoje em dia, todo mundo usa. Então, essa foi a razão dessas mudanças. Muito importante, não é? Porque hoje, quanto mais acessibilidade à informação, não é? Aquilo que se precisa, melhor, não é? E a gente convida você, então, a acessar o novo site e lá você vai encontrar muitas informações, as novidades, as facilidades, não é? A respeito dos vários segmentos do direito, não é? Que vocês podem estar precisando, buscando, enfim, acessando através do novo site da Maria Silésia Advogados. Mas, doutora Silésia, nós temos um assunto hoje, não é, que eu acho bem importante, bem interessante, que é a questão da contribuição facultativa para baixa renda, para as pessoas que têm baixa renda, não é? Sim, é uma modalidade de inscrição como contribuinte do INSS, que é possibilitada a homens ou mulheres de baixa renda e que exerçam exclusivamente o serviço doméstico, não o serviço doméstico remunerado, é o dono de casa ou a dona de casa. Então, a baixa renda se refere a isto, não tem um valor, digamos assim, monetário que seja considerado baixa renda? Tem um valor monetário. Um dos requisitos é esse, que seja um dono de casa ou uma dona de casa. O outro requisito é a análise da renda familiar. Se a renda familiar for até 2 salários mínimos. E não pode ter outras fontes de renda, como aluguel, pensão alimentícia, pensão por morte, enfim, qualquer outro tipo de renda que venha a prejudicar isso aí. Lembrando ainda que o Bolsa Família não é incluído nesse cálculo da renda. Olha, então, de certa forma, favorece aquela pessoa que tem essa opção, então, né, de estar contribuindo, porque realmente é coerente, não é? A pessoa tem aquela renda. O resto são aditivos que ela pode estar recebendo por N situações às quais ela tem direito, né, mesmo, e então poderá estar digamos assim, beneficiando desta opção de contribuir ou não. Mas, doutora Silésia, como fazer depois, então, na hora da aposentadoria, se ela não contribuiu? Né? Como é que ela vai ter que comprovar, mostrando sempre que teve baixa renda e por isso não contribuiu, mas tem direito? Como é que funciona isso? Não, doutora, ela vai contribuir. Ela vai contribuir com 5% do salário mínimo. E isso vai dar direito a alguns benefícios, como aposentadoria por idade urbana, rural não. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio maternidade, auxílio reclusão. Esses são os benefícios que ela vai ter direito com essa contribuição de 5% do salário mínimo. Então, assim, o facultativo se refere à questão de não ter uma contribuição de um valor normal, digamos, não é? Que seria 16%, isso? Qual é o valor? A contribuição normal é 20%. 20% da renda, do salário. Uhum. Okay. E, nesse caso, é 5% do salário mínimo. Eu posso contribuir igual, então? Sim, eu posso exemplificar. Por exemplo, uma família bastante pobre, onde só o pai trabalha e a mãe cuida da casa. Ela seria a dona de casa, né? Então, se o pai ganha só um salário mínimo e eles têm 2 ou 3 filhos, essa renda mensal deles está dentro do requisito, um salário mínimo para toda a família. Mas poderia ser até 2 salários mínimos. Pode ser o inverso, a mulher que trabalha e o homem cuida das crianças, cuida da casa, faz a alimentação, essas coisas todas. Seria o dono de casa
e ela só ganha um salário mínimo, ou um salário mínimo e meio, ou até 2 salários mínimos, e eles têm filhos, então, eles estão dentro dos requisitos para fazer esse tipo de contribuição. Ou seja, então, se tem apenas uma pessoa na família trabalhando, né, não tem nenhuma outra fonte de renda, não importando o tamanho da família, eu creio, né, porque tem famílias que, né, casais que têm muitos filhos, né, e outros que talvez tenham 1 ou 2, mas que a renda é muito baixa realmente para se manter a si próprio, né, com o nosso valor do nosso salário aí no Brasil, não é, doutora Silésia? E então é nesses casos que poderia contribuir com 5% para ter aqueles benefícios que eu falei antes, inclusive a aposentadoria por idade, que bastante gente, principalmente os que são mais necessitados, que não têm tempo de contribuição para uma aposentadoria por tempo de serviço ou de contribuição, eles não trabalham, não têm um rendimento específico para contribuir, vão fazer esse tipo de inscrição facultativa. Tem outros requisitos que eles precisam, que seria estar inscrito no CAD único, que é Cadastro Único para Assistência Social, que se faz na prefeitura, cujos requisitos são um pouco diferentes do requisito para a inscrição como facultativo. Nesse, eles têm que ganhar até meio salário mínimo por pessoa ou até 3 salários mínimos por família. Sim, isso seria o máximo, mas se for muito abaixo disso, logicamente que vai ter validade igual, quer dizer, não é este valor, é até este valor no máximo. Até esse valor, sim. É requisito colocado para limitar para os que realmente precisam, não é para aqueles que ganham acima desses valores especificados. E vamos supor que uma dessas pessoas, mais tarde, tenha condições, queira contribuir para ganhar uma aposentadoria por tempo de contribuição, vamos supor, e ela tenha ficado bastante tempo pagando só esses 5% do salário mínimo, e aposentadoria por tempo de contribuição e certidão de tempo de contribuição, ela só vai obter se tiver contribuído 20%. O que ela pode fazer? Ela perdeu esse direito? Não, ela não perde esse direito. Ela pode contribuir os outros 15% que faltaram, se tiver dinheiro, fazer uma contribuição como pagamento de débito atrasado e vai obter a aposentadoria por tempo de contribuição ou a certidão de tempo de serviço. Bem, então, doutora Silésia, a pessoa melhorou a condição, quer se aposentar por tempo de serviço, mas ficou, então, devendo 15% de cada contribuição. Se ela conseguir, então, pagar essa diferença dos atrasados, ela pode também se aposentar por tempo de serviço, além de ter, durante esses anos, recebido outros benefícios. Sim, ela pode... É bom saber, embora a senhora tenha dito que é difícil, realmente é difícil uma pessoa sair de uma condição de pobreza assim e depois ter condições, mas pode acontecer. Ela pode conseguir um bom emprego, sei lá, tantas circunstâncias que pode fazer com que ela venha a ter condições de fazer esses recolhimentos para que ela tenha uma aposentadoria mais melhor e por tempo de contribuição, que é o que todo mundo quer, né? Onde vai ter um salário melhor e tudo. Então, ela pode fazer essa... Importante que ela saiba que, em algum momento, ela pode fazer esse recolhimento do que faltou. Senão, ela vai se aposentar por idade urbana, vai ter aqueles outros benefícios que eu falei, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, auxílio-maternidade, sempre de um salário mínimo e dentro daquelas condições que ela contribuiu. Já é bem bom também, não é? Considerando, então, essas dificuldades, enfim, que não são as ideais, mas a gente sabe da nossa realidade no Brasil, não é? E, com certeza, aquela medida preventiva de ir se informar e não deixar o tempo passando, as coisas acontecendo e perderem depois esse tempo que, né, possivelmente poderia já estar, né, sendo organizado aí para o futuro, né? Eu creio que é o melhor, né? Prevenir sempre é melhor do que remediar. Com certeza. E, principalmente, quando se trata de aposentadoria, né?
Há muito tempo eu falo no seu programa, Viver Bem, e vou repetir hoje de novo uma coisa que eu sempre digo. Quando se trata de aposentadoria, a gente começa a cuidar dela no primeiro dia de trabalho, lá quando é jovem, adolescente ainda. É verdade. Olha, acho que do jeito que as coisas andam, né, a gente deve contribuir já para os filhos desde que nascem. Não, brincadeirinha, gente, isso não é possível, viu? Mas é importante, né, que a senhora tenha dado esses esclarecimentos e até, né, isso aí realmente foi uma brincadeira, porque depende também da idade, não é só do tempo de contribuição, mas sim tempo de contribuição mais idade. Bem, doutora Silésia, muito obrigada aí pela sua presença, né? E deixamos mais uma vez aí, né, a sugestão para você acessar o site e ver lá todas as novidades do Maria Silésia Advogados. Obrigada. Obrigada, senhora, mais uma vez.